Olá, esse é o PodSex 50+, um podcast liberado para todas as idades. Aqui você vai saber de assuntos e temas que interessam a população de homens gays e bissexuais acima dos 50. Mas quem tem menos idade não tem problema, também pode ouvir, pode ver, pois vamos falar de saúde, relacionamentos, tabus e preconceitos. Todo mundo já ouviu falar em AIDS, HIV. Mas você sabia que cientistas identificaram um tipo de chimpanzé da África Ocidental como a fonte de infecção por HIV em humanos? E tem estudos que mostram que essa transmissão de macacos para humanos pode ter acontecido ainda no século XIX. O vírus existe nos Estados Unidos desde a metade dos anos 70. Mas foi no ano de 1983 que o HIV foi isolado de pacientes com AIDS pelos pesquisadores Luc Montagnier, na França, e Roberto Gallo, nos Estados Unidos. Só para deixar bem claro, a AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é a doença causada pelo vírus HIV. No Brasil, o vírus é identificado pela primeira vez lá na década de 80. De lá até hoje foram muitos processos em busca de abordagens corretas de enfrentamento da doença. Além das fragilidades físicas, os portadores do vírus tinham que conviver diariamente com o preconceito. Chamada de castigo divino e peste gay, a mídia noticiava o horror de quem não entendia o que estava acontecendo. Para diminuir esse impacto doloroso, surgiram várias ONGs com o intuito de dar suporte médico, assistencial e psicológico aos infectados. Mas, desde 2007, o Brasil avança com políticas públicas assertivas de combate ao HIV. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou em 2017 a comercialização de autotestes e também passou a distribuir a PrEP, profilaxia pré-exposição, para serem usadas por pessoas mais expostas à infecção pelo vírus HIV. Não importa se você tem 50 anos ou mais, ou se você tem bem mais, ou se você tem bem menos idade. Não podemos vacilar. Para esclarecer sobre isso, nossa convidada de hoje é uma mulher que tem muito conteúdo sobre saúde. Ela é enfermeira sanitarista, tem mestrado em saúde pública pela Fiocruz em Pernambuco. Ah, minha gente, e ela é do signo de Gêmeos com ascendente em Aquário. Seja bem-vinda, Camila. Como você está? Tudo bom? Tudo ótimo. Para início, eu gostaria de saber o que é ser uma geminiana com ascendente em Aquário. Então, né, ser geminiana, estando num podcast, esperem que eu vou falar demais. Nada, a geminiana é o signo mais desenrolado na área de comunicação. E com Aquário deve dar assim, uma amplitude de ideias fantástica, não? Dá uma viajada, né? É. E precisa, para o carro que você ocupa, precisa, não acha? Precisa. Me conte, o que é que você tem visto, pensado, como é que está a questão da política de STI/AIDS no nível municipal? Você é coordenador estadual, eu queria saber, no municipal aqui no Recife, com uma parceria com a coordenação municipal também. O Recife ele vem avançando bastante, né, com uma perspectiva e um olhar bem mais delicado, rigoroso, nessa questão mesmo de ampliação das tecnologias de prevenção. E também, né, com esse caminho e toda essa motivação do Ministério da Saúde de certificação de eliminação de transmissão vertical, o Recife também vem bem empenhado, né, em conseguir conquistar esse certificado, né, com ações que são voltadas, né, para pessoas gestantes, no cuidado, no caso, com as crianças que são expostas. Assim, isso. Vem avançando bastante. Eu fico muito feliz, né, porque, como você bem sabe, eu passei 12 anos no município coordenando o programa de AIDS e eu tenho muito carinho por esse trabalho, por essa temática e saber que está em boas mãos. Além das suas, tem também o coordenador municipal, que a gente deve entrevistá-lo também em outro podcast, que tem feito um trabalho de continuidade, não é aquela coisa que costuma ser de descontinuar o trabalho que tenha sido feito. Ao contrário, está fortalecendo o trabalho. Isso é muito bom, né? E no campo estadual, em nível estadual, o que é que você tem visto, quais são as perspectivas?
A gente vem trabalhando em alguns eixos assim diversos, né? Como você bem sabe, conhece a política estadual de STIs e hepatites virais, ela tem uma linha de atuação muito ampla, né? Sim. Apesar de a gente estar inserido dentro de uma Secretaria Executiva de Vigilância e Atenção Primária, a gente tem uma atuação muito forte na área de diagnóstico, de tratamento e da prevenção combinada, que de certa forma envolve essas duas áreas, né? Então, diria assim, que é o fio condutor da política, é a prevenção combinada, onde tudo se insere dentro dela. Eu só queria aproveitar, porque eu fiz essa pergunta. Você bem sabe que o Instituto Boa Vista está realizando testes de hepatites, AIDS, HIV, hepatites B e C e sífilis, nas sextas e sábados à noite, ali ao lado da Boate Metrópole. E nós temos verificado alguns casos que nos chegam, em sua maioria, de pessoas da região metropolitana do Recife, o que tem me deixado muito preocupado como é que está sendo a prevenção à AIDS nesses locais. As pessoas acham que porque estão no interior do estado, ou seja, mesmo na região metropolitana, não precisa se preocupar com a prevenção. Você percebe isso? A gente vem sentindo, né, na verdade, uma redução no interesse pelo preservativo, o que é extremamente preocupante, porque a gente sabe que a melhor estratégia de prevenção ainda é o uso do preservativo associado às outras tecnologias que existem, como gel lubrificante, associado com uma profilaxia pré-exposição, enfim, e para os casos quando esse preservativo ele se rompe, de fazer a PEP. Mas isso nos preocupa. E eu sempre fico assim, me questionando, né? Será que essa redução, a demanda pela prevenção, pelo interesse tem se dado, né? Por causa da chegada de novas tecnologias ou porque a gente tem falado menos sobre a gravidade do HIV na tentativa de desestigmatizar, né, as pessoas vivendo? Então, eu sempre fico assim me questionando mesmo, enquanto gestora, sabe, qual seria a melhor forma de atuação, qual seria a melhor forma de fazer uma abordagem que seja mais eficaz. Uhum. Você toca num ponto interessante. Assim, a epidemia de AIDS no Brasil e também no Recife e em Pernambuco como um todo, ela completou 40 anos. Né? No Brasil, ela já está com um pouco mais de 40, está 42 anos. Em Recife, o primeiro caso de AIDS aqui na cidade e no estado foi em 81. E, inclusive, foi na cidade do Cabo de Santo Agostinho, logo em seguida em Olinda e depois no Recife, tudo no mesmo ano. Então, já existe 40 anos de epidemia. É claro que durante esse tempo muita coisa aconteceu, deixou de ter só o AZT, hoje você tem medicações muito mais fortes, melhores, menos efeito colateral, etc. Mas não há um certo cansaço das pessoas em usar preservativo. E para aquele público, que é o nosso público prioritário, acima de 50 anos, e você tem observado que isso vem sendo um problema, o pessoal está cansado, está relaxando mesmo? Eu acho que para esse público, assim, que tem mais de 50 anos, a gente tem outros fatores que também estão envolvidos e que a gente precisa discutir no contexto da saúde sexual, né, da vida sexual da pessoa que está mais velha, que está entrando, né, na terceira idade. A gente sabe que no início dessa questão da terceira idade, né, existe muitas vezes e pode existir, e que é uma questão que precisa ser trabalhada, né, porque a saúde sexual ela implica, né, na questão de você estar bem emocionalmente, você estar bem fisicamente. Então, a gente precisa ter uma atenção especial. E isso eu falo pelos profissionais que estão ali, na atenção básica mesmo, que estão cuidando da pessoa idosa, né? Precisa ter um olhar e um cuidado para a saúde sexual, porque isso vai sair assim, levando a desfechos em várias áreas da vida. Mas aí o que é que acontece? Se existe uma dificuldade de se manter uma ereção, o preservativo ele não vai sustentar. Né? Então, o preservativo ele vai cair, ele vai folgar. Então, ele não vai ser eficiente na sua proposta de prevenção. Então, aí vem isso também. Será que todo esse processo, às vezes durante um intercurso, durante uma relação sexual, se existe, né, na verdade, essa perda de ereção, alguma coisa assim, o preservativo... Será que o cansaço também não está em relação a isso? Ai, que saco ter que usar isso. Eu queria até, aproveitando isso, é bom deixar claro também que a gente está falando de diversas velhices. Né? No Brasil é considerada a entrada na fase da pessoa idosa a partir dos 60 anos. Então tem a velhice que vai de 60 a 70, os que estão de 70 a 80 e dos 90 e diante. De 80 a 90 e aí vai. Então cada década dessa é uma situação no envelhecimento. Né? Inclusive costuma-se dizer em gerontologia que a fase mais longa que existe é a fase da parte do envelhecimento, porque começa bem cedo.
processo. Então, assim, se você chega, por exemplo, numa sauna gay, que tem várias no Recife, inclusive nós vamos entrevistar aqui uma pessoa especialista nessa área, você vai encontrar muita gente acima dessa faixa etária, acima de 50 anos. Isso significa que elas estão namorando, elas estão transando, elas estão fazendo sexo. Hoje tem o Viagra, não vou falar o nome, mas tem drogas, né? Drogas que mantém contra a disfunção erétil, enfim. Então, essa ideia de que a pessoa idosa não faz sexo, que a maioria das pessoas tem, é um equívoco. Elas fazem assim, podem não fazer com a frequência de antes. O que é que você acha? Concordo com você plenamente, né? As pessoas, elas têm o sexo, né, como algo interessante para a vida, né? Um momento onde você extravasa o prazer, onde você vai liberar serotonina no corpo, né? Onde você vai ficar mais feliz ou não, né? Sim. Também depende. Mas isso que você falou, né, dos diversos tipos de velhice, de formas de envelhecimento, de escolhas também que se fazem para o envelhecimento, isso é fundamental. Isso é certeiro, né? Existem pessoas e pessoas, quando eu falo dessas questões, que elas são mais comuns, né? Quando eu falo assim da sustentação de uma ereção é mais comum quando a pessoa é mais idosa, mas não é generalizado, né? E como você falou, existem hoje drogas, né, que contribuem para se manter ali tudo firme, atuante, funcionando bem. Tem um mercado tanto para a questão da ereção quanto para as outras partes do corpo se manterem durinhas também, né? E é ótimo, né? É uma vida sexual plena e feliz. Sim. Agora, uma coisa também que você citou e que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que vem nos preocupando bastante, é o advento da PrEP. Inclusive, nós vamos ter um programa exclusivo sobre PrEP e PEP. Para quem não sabe o que significa, isso é uma sigla para profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, e a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Muita gente está dizendo, estou em PrEP. Você entrar nos aplicativos, nos apps da vida, você vai ver isso. Eu tomo PrEP, etc. E aí, com isso, as pessoas estão deixando de usar o preservativo. As pesquisas indicam que a possibilidade de infecção é bem baixa. Porém, ela existe. Mínima, mas existe. Não é verdade? Nenhum método de prevenção ele é 100% seguro. Nenhum. Não existe um método de prevenção 100% seguro. Sempre existe um percentual mínimo de alguma falha. E isso, a depender do método de prevenção, esse percentual ele varia, né? De ser grande a ser pequeno, né? Mas quando a gente fala assim de PrEP, né? A PrEP ela está sendo aderida por pessoas que já na sua cultura sexual não fazem uma boa adesão e um bom uso do preservativo, que a gente fala assim do uso sistemático do preservativo, que ficou lá, firme e forte, né? Isso falando de uma pessoa com pênis, tá? Sim, claro. Você vai lá e coloca o preservativo e utiliza do início ao fim da sua relação, né? E aí também existe o preservativo interno, que é mais conhecido por camisinha feminina, mas que não necessariamente está direcionado a um público feminino, né? Que a gente sabe que as questões de gênero hoje, elas vão muito mais além, né, dos corpos. Então, tem todas essas questões, né, que a gente tem assim associado, né? Mas aí o que é que acontece? Quando as pessoas elas não usam isso adequadamente, a gente precisa lançar mão de outras tecnologias, porque a gente precisa pensar no impacto que a gente ainda está vivendo da epidemia do HIV. É por isso, inclusive, que o nome que costuma se dar é prevenção combinada, que você tem várias alternativas. Você tem a PrEP, né, que é antes de entrar em contato, fazer o sexo, né, por isso que é pré-exposição. Ela é bastante adequada, por exemplo, para quem tem uma relação de casais soro diferentes, em que um é portador e o outro não. Um tem HIV e o outro não. Então é interessante porque é uma proteção a mais. Mas eu advogo, que não sou maioria, tenho claro, e eu acredito, me parece, pelo que você está falando aqui também, que a PrEP por si só não deveria ser o suficiente. Além da PrEP, usar o preservativo, sabe? É uma barreira a mais. Claro, o preservativo pode rasgar, enfim, pode acontecer algumas questões, tem a PrEP lá. Mas a galera não está usando, em geral, porque está usando PrEP. E também tem outro ponto, sabe, Cioli, que eu acho que é importante a gente fortalecer. A PrEP, ela é profilaxia para exposição ao HIV, ou seja, ela vai proteger a pessoa apenas do vírus do HIV, né? Mas a gente tem aí uma infinidade de outras infecções sexualmente transmissíveis, e aí eu acho que é válido a gente falar da sífilis, né? Que eu acho que é uma problemática
em número de casos é maior, assim, é muito grande o número de casos de sífilis que a gente tem, maior até mesmo do que o número de casos de HIV. Sim. Só que tem uma questão, um ponto aí da sífilis, né? A sífilis, ela é diagnosticável, ela é tratável e ela é curável, né? Que é um cenário diferente do HIV. Por isso que a gente tem uma investida maior, né, nessa prevenção do HIV. Mas para você se prevenir de sífilis, né, da sífilis, você vai precisar única e exclusivamente do uso do preservativo. Só ele vai te proteger uma gonorreia. Gonorreia, quando a gente fala, né, são esses corrimentos, né, uretrais. Então, assim, clamídia, gonorreia. Então, assim, existem diversas outras infecções sexualmente transmissíveis que a única forma é mais eficaz, né? Eu não vou dizer que seria 100% segura, mas a mais segura é o uso do preservativo, da camisinha. Inclusive, Camila, assim, eu percebo, e a gente vem conversando com isso em rodas de amigos e tudo mais, que, eu como eu tinha falado, a questão do cansaço mesmo. Assim, são 40 anos usando preservativo, principalmente para essa galera acima de 50, 60, que já começou uma vida sexual com o uso do preservativo. E hoje os mais jovens não estão tendo aquele boom da AIDS com aquela cara que se colocava, que era a cara da AIDS, que a AIDS, na realidade, não tem cara. Quem tem HIV tem todas as caras, não necessariamente. Mas se tinha muitos amigos que morriam, pessoas que estavam doentes muito frequentemente. E essa nova geração não tem visto muito isso. Às vezes até sabe que um colega, uma pessoa tem um HIV, mas está bem. E aí, com isso, pode relaxar na prevenção. Você acha que eles estão relaxando também por não ter tido esse impacto? Eu diria que eu não tenho essa resposta para essa pergunta, sabe? Mas eu sempre fico naquela, né? As pessoas, elas dizem assim que as pessoas não têm medo mais de pegar o HIV. Será que não tem? Quando você participa de uma entrega de um resultado que é positivo, existe um certo receio, existe uma angústia, existe um medo. O que é que vai acontecer com a minha vida? Então, eu não diria que a população não tem tanto medo assim de pegar o HIV, sabe? Mas esse cansaço, ou talvez, do uso de preservativo... Porque assim, as pessoas não cansaram de usar roupa no dia a dia. Não é verdade? Então, por que é que existe um cansaço de se usar o preservativo? Será que é porque o preservativo, de fato, ele veio, né, nessa perspectiva da prevenção das ISTs, né? Mas sempre veio com aquela mensagem muito positiva, né? Use camisinha para poder prevenir. As propagandas de HIV/AIDS antigamente, elas eram assustadoras, né? Você vivenciou isso, né? E hoje eu tenho acesso a tudo que está registrado. Vai te pegar. Era uma coisa assim, gente, horrorosa, né? Mas aí... Hoje, né, você já não vê mais essa fala, e que realmente não precisa ter, porque é possível viver com HIV uma vida inteira. Mas o que é mais preciso ainda é não se infectar, porque a gente precisa frear, porque ainda assim a gente observa que existem óbitos precoces por AIDS, ou seja, pessoas que se infectaram e diagnosticaram e em menos de 5 anos estão morrendo por AIDS. Esse número vem reduzindo. O que é bom, mas existe, e a redução ainda não é tão acelerada como gostaríamos. Tem a falência terapêutica, tem uma série de coisas que, lamentavelmente, a gente não vai poder aqui ampliar a discussão porque temos um tempo curto. Mas você falou bem em relação à questão da PrEP, para finalizar, as outras infecções sexualmente transmissíveis. Assim, tem aumentado. Eu conheço uma pessoa que eu acredito que nós vamos entrevistá-la, inclusive, está previsto, que trabalha diretamente com esse público e que tem visto muito aumento de sífilis, das uretrites em geral, gonorreia. Então, assim, a pessoa está pegando outras infecções sexualmente transmissíveis e afeta a saúde também, né? Bem, Camila, eu vou pedir só um minutinho, porque a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta em seguida. A conversa está ótima. O PodSexy 50+ é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV 7 Brasil. Enfim, estamos de volta, vamos continuar nosso papo aqui, que está bem interessante, espero que você esteja gostando também, que é o principal motivo do nosso podcast, é você, tá? Então, Camila, nós estávamos conversando sobre PrEP, sobre PEP, sobre a questão da prevenção. Esse tempo, como é que você vê as campanhas e o fato da gente estar sentindo, percebendo lentamente esse que eu chamo de um cansaço do uso do preservativo? Por qual razão? Falhamos em quê?
Existe uma falha, são 40 anos de epidemia, existe um investimento enorme em relação à prevenção, ao tratamento. O Brasil é considerado um dos países mais avançados em relação ao cuidado com as IST e a AIDS, mas há falhas. Quais as que você aponta? Eu diria que talvez a gente tenha falhado em não ter trazido o uso do preservativo como um aliado do prazer, né? Como algo que pode ser inserido, né, dentro e como um objeto de prazer, né? A gente tem aí diversos brinquedos sexuais e talvez o preservativo ele pudesse ter sido inserido também, sabe, nesse formato, né, das cores, dos sabores, né, nessa perspectiva de tentar utilizar ele algo como pudesse fortalecer, né, o prazer na relação sexual. Ele veio muito realmente nesse campo de veste, encapa, né, para poder não transmitir nenhuma doença. Então, assim, isso não é tão atrativo, não é verdade? É como se ele fosse algo, ou deveria ter sido, mais como um brinquedo, como mais um artifício dentro da relação. Um artifício quase que obrigatório, mas sem esse peso. Agora eu vou colocar uma camisinha para tudo. Não, tá lá na brincadeira, coloca como se escova os dentes. Perfeito. Não é perfeito, isso? é Agora isso. eu queria que você falasse um pouco sobre os dados. Assim, não precisa também de informações tão estatísticas, que não é o objetivo do nosso programa. Mas, em linhas gerais, o que é que você apontaria dos dados, tanto em relação ao estado de Pernambuco como em Recife? Sim, eu diria assim que a gente observa o que é muito positivo é uma redução no número de casos de AIDS. Ainda não chegamos aonde queremos, né? A gente observa que ao longo do tempo esses casos eles vêm reduzindo. Você está falando do caso da doença ou da da infecção pelo HIV? Da doença. Da doença. Que é quando a pessoa já está com o vírus, né? E ela entra numa situação de imunossupressão gravíssima, onde as defesas do corpo elas diminuem de uma forma tão grave que ela começa a adquirir outras doenças, né? Então, esses casos de AIDS, porque quem tem HIV não necessariamente tem AIDS. Todo mundo que tem AIDS tem que obrigatoriamente portar o vírus, ter o HIV, né? São condições diferentes. Isso, tem pessoas que permanecem com HIV durante muitos anos, algumas inclusive assintomáticas, sem sintoma algum. Ela pode infectar outra pessoa, caso não use o preservativo, mas por si só, por questões diversas, físicas, ela pode passar vários anos sendo o resultado reagente, mas não entrando em caso AIDS, não é isso? Perfeito. E aí tem só duas explicações aí nisso que você trouxe, que eu acho que é importante a gente citar, né? As pessoas elas podem se infectar pelo HIV, passar uma vida inteira vivendo com HIV, certo? Não desenvolver a AIDS porque ela fez uma boa adesão ao tratamento. E o outro ponto importante é que, se ela faz uma boa adesão ao tratamento, né? Ou seja, ela toma os remédios diariamente, que hoje o grande avanço é que se toma pouquíssimos comprimidos diariamente, São né? dois, um pela manhã e outro E isso à noite, tem não é isso? tratamentos que você vai tomar, tipo, 2 comprimidozinhos assim. Então, antigamente, né, as pessoas até falavam, gente, eu precisava fazer o tratamento em jejum. Eu fazia uma mão de comprimidos e quando eu tomava eu não conseguia nem ter fome para poder me alimentar e eu já precisava iniciar o jejum de novo. Então, veja como a gente avançou. E sem contar, né? que hoje você tem uma vasta gama de possibilidades. Assim, na época do Cazuza, que foi emblemático, né, por ter sido uma pessoa famosa e que contraiu o HIV, teve AIDS e foi colocado publicamente essa condição, tinha apenas o AZT. Hoje tem uma vasta gama de antirretrovirais, de medicações. Inclusive, está para sair não sei, está bem próximo de que vai ser uma injeção semestral, é isso? Isso é sensacional. Eu acho que isso é um dos maiores desejos, né, que a gente tem. Mas só voltando para poder dar a segunda informação, é que se esse tratamento ele é bem realizado, existe uma boa adesão, a quantidade de vírus circulantes no corpo ela fica tão baixa que ela se torna indetectável. E quem tem essa carga viral, que a gente chama essa quantidade de vírus, indetectável, também não transmite. Ou seja, uma boa adesão também é uma forma de prevenção. Porque você não vai transmitir. Quanto mais ela estiver fazendo o dever de casa, que é tomar a medicação correta, dentro do prazo, reduzir muito a carga viral, que tem exames específicos em que mostra quanto é que está a carga viral, inclusive ao ponto de dizer que é indetectável. Deixando claro que indetectável não significa que a pessoa não tem o vírus, porque tem gente que confunde um pouco isso. Significa que é tão baixa a carga viral circulando no sangue que o exame não consegue detectar, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, estando nessa situação, ela deixa de transmitir.
Ela, Isso. inclusive, é uma possibilidade maior. Agora, é ideal que tenha o preservativo de todo jeito, porque tem as outras Perfeito. infecções e tudo mais. Em relação aos dados que a gente tinha Sim, comentado. e aí falando dos casos de AIDS, né, que o ponto positivo é a gente ter uma diminuição. Por que é que a gente vem diminuindo o número de casos de AIDS? Porque os casos de HIV, eles estão conseguindo ser detectados sem um quadro de doença associada. A gente está conseguindo diagnosticar de uma forma mais precoce. Ou seja, essas ações, né, que muitos projetos sociais também fazem, de diagnóstico precoce na rua, as ações itinerantes do próprio Estado, das prefeituras, né? Você pega ali uma pessoa saudável, você oferece o teste, a pessoa faz e dá reagente, aquela pessoa ali não tem sintoma nenhum, né? Muitas vezes eu vejo isso, porque eu já trabalhei em vários desses projetos e até informando o resultado para essas pessoas. São pessoas que às vezes nunca imaginou que tem o vírus, porque não tem sintoma nenhum. Exatamente. Né? E aí causa um impacto, mas por outro lado tem a vantagem de poder fazer o tratamento logo de início, né? Isso. E aí, nessa perspectiva, né, de você conseguir ter acesso ao seu diagnóstico precoce, né, os números de casos de HIV em Pernambuco, eles vêm aumentando. A gente tem esse aumento, né, desse diagnóstico ainda na fase de infecção sem doença, né, e uma redução no número de casos de pessoas doentes e uma redução também no número de óbitos. Isso é muito positivo. A população que vem aumentando de uma forma mais significativa o diagnóstico é a população mais jovem. O que é compreensível considerando que é onde se insere ali uma vida sexual mais ativa, as descobertas, as primeiras relações, será que as pessoas estão recebendo orientações para terem suas primeiras relações de forma protegida? Eu acredito que não. Existem tantos tabus a se falar com sexo, né, com pessoas tão jovens, da mesma forma que houve um grande impacto na chegada da vacina do HPV. Achava-se que vacinar crianças para HPV seria um incentivo para o início da atividade sexual. Como se elas precisassem de incentivo, né? E não tem isso, né? As curiosidades que a pessoa tem, né, ao longo de sua vida, ninguém é capaz de tirar da cabeça dela, né? Tem um detalhe que eu queria acrescentar nesse sentido, o fato do envelhecimento é que a gente tem memória. Antes que perca, se for o caso, que nem sempre perde, mas a gente tem memória. Então, o que eu me lembro, além das campanhas, como você falou, eu tive a oportunidade de produzir algumas e participar de algumas nesse sentido, é que, olhando as campanhas dos anos 80 e olhando para hoje, o que ainda resta de campanha, porque a gente já não vê mais campanha sobre AIDS como via antes, as campanhas encaretaram. Sabe? Eu acho que o mundo, usando esse linguajar, o mundo encaretou. Os anos 80 eram muito mais ousados. As questões eram muito mais ousadas, né? Agora não. Inclusive, começou uma discussão naquela época sobre educação sexual nas escolas que pouco tempo depois foi abandonada. E o governo mais recente, inclusive, colocou uma pá de cal em relação a isso. Você não acha que isso contribuiu para que essa nova geração tenha pouca informação sobre HIV e AIDS? Também, eu acho que é um dos pontos. A gente precisa falar sobre educação sexual, tanto na perspectiva de prevenir infecções sexualmente transmissíveis, quanto na perspectiva também de prevenir violências, né? Violências sexuais. Então, é preciso, quando a gente prepara as pessoas para uma determinada situação, né? Isso é o que a gente fala que é prevenção. Se a gente espera as vivências acontecerem para poder falar depois de que tudo aconteceu, você não está prevenindo, né? Talvez você esteja prevenindo se algo ainda não teve ali um desfecho desfavorável, né? Aí você consegue, tem a oportunidade, mas assim, por que as pessoas precisam se expor a situações para poder ter acesso à informação e não ter a informação? Né, quando deveria se ter. A criança, eu vou agora aqui falando, né, na perspectiva assim, da sexologia mesmo, a gente precisa responder o que é perguntado. A gente não precisa ir além, né? Mas se a pergunta ela é feita, você não pode subestimar a capacidade de compreensão de um adolescente, um pré-adolescente. Precisa ser respondido. Hoje, os garotos e garotas vão nos blogs, vai dar uma googada, enfim. Ela consegue saber tudo. E a gente ainda se questiona. E com que qualidade? Isso. Né? Ainda tem esse ponto. E os perigos também do assédio. Perfeito. A educação sexual ainda seria um bom caminho. Bem, Camila, na realidade, esse é um tema
apaixonante, porque a gente está falando de sexo, a gente está falando de vida também, está falando de relacionamento, de amor, né? Porque amor com sexo é o que há de melhor, inclusive. E assim, dá pra gente fazer capítulos do podcast só com essas informações. Mas como a gente já sabe, tem tempo. E aí, com isso, eu vou começando a ter que me despedir dessa conversa tão agradável. E a gente pode voltar em outro momento com temas muito específicos, viu? Ainda tem um caminho pela frente aí do nosso o nosso Podsex, tá? Podsex 50 mais, mas é para qualquer idade, não importa. A gente tá falando 50 mais porque é uma idade específica também muito interessante de fazer sexo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. O que é que você gostaria de deixar de mensagem aqui na nossa rápida entrevista? Bom, eu queria primeiro agradecer, né, por ter sido convidada para poder estar nesse espaço. É um assunto que eu amo falar sobre, principalmente nesse contexto descontraído, leve, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Queria deixar a recomendação que as pessoas conversem sobre sexualidade em seus ciclos e sobre prevenção e com os profissionais que lhe atendem, né? E também queria deixar uma mensagem para os profissionais, para ter um olhar de cuidado voltado para a saúde, sem muitos julgamentos e sem muito moralismo, porque o sexo, ele faz parte da saúde de todas as pessoas. E que nós estamos em 2023, já deu tanta caretice, né, gente? Tá ok, muito obrigado, viu, Camila? E a gente vai dar prosseguimento aqui, tá bom? Um abração.